E aí? Hoje eu quero compartilhar com você algo que tem queimado no meu coração e tem feito muito sentido para mim nesses dias, porque muitas vezes vivemos a vida como se sempre as coisas fossem dar tudo certo. Mas eu quero trazer a memória de um texto para que nos traga também uma esperança junto com ele, para que nos tempos de dias difíceis a gente possa relembrar e estar meditando nele, porque quando vem o tempo difícil, muitas vezes a gente fica se perguntando por que ele vem. Será que é algo que eu fiz de errado? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me esqueceu? Será que realmente eu estou diante de Deus, que é o principal mandamento, o nosso principal propósito está continuamente diante de Deus? E em Romanos 8, 18 e 19 fala assim, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora vem algo mais interessante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aí eu quero te perguntar, aonde você tem buscado se renovar as suas energias? Aonde, com o que você tem tentado se conectar? Com quem, olhando para onde, para quem você tem buscado encontrar a sua real identidade? Porque nos dias de hoje muitas pessoas têm buscado se encontrar na natureza. Muitas pessoas têm ouvido falar a respeito de você se conectar com uma árvore, com a água, com algum bicho, e que através dessa conexão você vai receber uma cura, você vai receber a sua identidade. Mas deixa eu te falar, como já dizia o sábio apóstolo Paulo, e as Sagradas Escrituras nos dão esse testemunho, ele fala que é a criação que está aguardando, como que com dores de parto. Essa criação, ela aguarda a nossa revelação, a nossa manifestação. Sabe que o legal dessa tradução é que quando fala ali no versículo 19, a revelação dos filhos de Deus, é a palavra huios que aparece no original. E essa palavra huios é a exata palavra que foi utilizada nas Sagradas Escrituras quando se tratava ou queria se dizer a respeito de Jesus, né, o Cristo ali sendo manifestado como o Filho de Deus. Então, o que realmente acontece, né? Nós somos afligidos, Mateus. O texto também fala a respeito disso. Sim, fala das aflições, fala de tempo difícil. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas é no confronto que a gente cresce. É em meio à dor que aparecem os nossos resultados. É dali que nós temos que dar uma reação para superar. E é um desafio. Quem que não é movido por desafio? Todas as vezes na minha vida que algum desafio apareceu diante de mim, foi motivo de eu me superar. Foi motivo de eu achar dentro de mim mesmo algo que eu achava que não tinha. Busquei as ferramentas do conhecimento, sabedoria, para que a minha própria experiência, para eu poder superar esses desafios e manifestar algo. Para quem? Para as pessoas que convivem ao meu redor. Para quem? Para minha esposa, para minha filha, para os meus familiares. Então, o texto também fala que as aflições, elas não se comparam com um peso de glória, um peso de luz, uma energia que é produzida dentro de nós, que não tem como conter. Eu não sei se você sabe, mas a energia de uma pessoa, né, isso se tratando de física quântica, num raio de 7 metros, você consegue sentir a energia de uma pessoa. Então, quem que sente tudo isso? É a criação que está guardando essa energia, essa glória, que é nós que portamos. Tudo aquilo que Jesus portava de Deus, tudo aquilo que ele veio revelar quem ele era, ele falou que tudo isso seria colocado dentro de nós. Tudo isso estaria dentro de nós, que nós seríamos aqueles que portariam essa glória, essa luz. Ele fala lá em Mateus 5, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, aonde você tem buscado essa energia? Com o que e com quem você tem se conectado?
As Escrituras falam que a glória está dentro de nós. Então nós precisamos olhar para dentro de nós para nós nos encontrarmos. E agora, a partir de nós nos encontrarmos, ativar nossa identidade, nós começamos a manifestar quem nós somos. Cumprir o mandamento que está lá em Gênesis, que é julgar a terra, governar sobre todas as coisas. Esse é o nosso posicionamento. Sabe que aqui na nossa frente, na nossa fronte do nosso cérebro, existem neurônios espelhos. E a Bíblia também fala que por aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos. Esse neurônio espelho faz com que aquilo que a gente está admirando, aquilo que a gente está observando, faz a gente se tornar semelhante àquilo. E aí eu quero te perguntar, o que foi que Adão viu lá na criação? Quando ele foi formado do pó da terra, e então ele se torna um ser vivente, ele abre os seus olhos. O que foi que ele viu? Onde era que Adão ia, ou o que Adão esperava, o que ele buscava, para que ele pudesse contemplar, para se tornar semelhante, para que aí sim ele tivesse a autoridade para governar sobre todas as coisas? A Bíblia fala que os animais vinham até ele e o nome que ele dava para os animais era assim que os animais eram chamados. E é legal porque realmente vaca tem cara de vaca, cavalo tem cara de cavalo, um elefante tem cara de elefante, mas muitas vezes a gente lê a Bíblia de uma forma muito corrida e a gente acaba não percebendo os detalhes que fazem toda a diferença, porque o nosso Deus, né, o nosso Pai, ele é detalhista. Então, como ele foi preciso e conciso, cirúrgico em cada momento da criação, em tudo que ele fez em nós, muitas vezes a gente vive uma vida como se as coisas fossem se acabar, como se nada tivesse mais valor, a gente só consegue enxergar o nosso próprio umbigo, o nosso próprio ego, mas existe toda uma criação e as pessoas também são parte dessa criação. Elas também estão gemendo, como que com dores de partos, aguardando a sua manifestação. Pode ser que tenha uma palavra que está dentro do seu peito que você nunca falou. E isso pode estar te matando. Porque, como diz o salmista, essa palavra, ela tem que entrar, ela tem que ser doce na nossa boca, mas quando ela descer para o nosso ventre, ela tem que ser amarga, ela tem que sair para fora. Ela tem que causar dentro de nós uma injúria, uma indignação. E agora você não se contenta mais em guardar para você mesmo, agora você quer compartilhar com todo mundo. Sabe que só o motivo de eu estar aqui abrindo a tela do meu celular e gravar esse vídeo é porque eu também carrego uma mensagem. Durante muito tempo eu não abri minha boca para compartilhar aquilo que eu carrego, aquilo que eu entendi através das Escrituras. E há um tempo atrás, quando eu parei para meditar a respeito da manifestação que a criação espera, uma expectativa. Você sabe o que é uma expectativa? Sabe quando vai lançar algo novo? A Apple vai lançar agora um novo celular e todo mundo fica naquela expectativa. Ou na final da Copa do Mundo, quando o último pênalti, o pênalti decisivo, vai ser cobrado e o jogador está ali e está todo mundo assim, numa expectativa, aguardando. Vai, se manifesta, se revela, nós queremos ver isso. Mostra-nos, mostra-nos. O que é que tem que nós não vimos ainda? O que é que está acontecendo ou o que já aconteceu, que a gente não compreendeu, a gente ainda não viu em lugar nenhum. Mas mostra-nos, nós queremos ver, nós queremos conhecer, nós queremos acessar, nós queremos desfrutar e usufruir. E aí eu posso te dizer que nesse livro sagrado existem muitas coisas que nele se encontram de forma oculta e elas precisam ser reveladas na forma de entendimento. Jesus disse que não havia nada debaixo do céu que não havia de ser revelado para nós. Sabe que existe uma revelação da Bíblia que vai além do que o próprio texto está escrito. Vai além da própria realidade do que o texto está querendo dizer. Existe também uma forma figurada, mas também existe uma forma de entendimento. Se nós entendermos esse pequeno texto
de que nós somos desenvolvidos por aquilo que vai sendo gerado dentro de nós como experiência, por meio das aflições. Hebreus 5:8, você pode abrir aí na sua Bíblia, ou dar um Google, escreve aí Hebreus 5:8. Você vai ver o que o autor de Hebreus fala. Ele fala que o próprio Jesus, embora ele sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. O problema é que a gente não entende o motivo de vir o sofrimento e a gente quer ficar lutando contra o sofrimento, a gente não compreende o que nós precisamos nos tornar ou quem nós precisamos nos tornar para superar esse desafio. Sabe que todo mundo tem buscado nesses dias o conforto, a dopamina barata, aquilo que não custa nada, aquilo que é fútil, aquilo que é descartável. E isso não faz sentido nenhum para aquilo que nós realmente precisamos nos tornar. Depois que eu aprendi que é na dor, depois que eu aprendi que são os desafios, agora, daqui uns dias, está para completar 1 ano que eu me desafiei a correr 5 quilômetros todos os dias, durante 1 ano. E isso mudou a minha vida. Falar que é fácil, no começo eu não conseguia correr 1 quilômetro. Eu corri 1,5 km, eu tinha que caminhar porque eu não aguentava de dor nas costas. Mas agora, recentemente, eu corri uma meia maratona. Inclusive, a única meia maratona que passa por 3 países. A gente largou no Paraguai, a gente entrou no Brasil e a gente terminou a linha de chegada era na Argentina. Foi algo surreal para mim, porque eu poupei minhas energias e quando eu olhei no relógio acompanhando o meu ritmo, eu estava com 18 quilômetros já corrido e eu falei, cara, não é possível. Tem tantos dias que eu levanto de manhã cedo e eu não tenho vontade nenhuma de correr 5 quilômetros. Eu já corri 18 e eu tô como se eu estivesse começando a correr agora. E eu aumentei o meu ritmo, eu dei o meu máximo naqueles últimos 3 quilômetros. E isso foi fruto do quê? Foi fruto do meu desafio diário. O fruto de eu levantar da cama mesmo sem querer. Mesmo muitas vezes estando escuro lá fora, o sol nem ter nascido. E eu sair, colocar o meu tênis, chamar a minha cachorra e falar, vamos junto comigo, Guatemala. Vamos correr. Então eu pude ver o fruto daquilo que para mim durante muito tempo foi doído, foi dolorido. É dolorido você cumprir algo, um desafio, algo que você nunca fez. Eu nunca corri na minha vida. E o desafio que você está enfrentando hoje, ele é momentâneo. Ele é momentâneo, ele vai passar. Ele não define quem você é, ele não define o teu destino, ele não define a sua origem. A sua origem se trata de onde você veio, não se trata do seu passado. Seu passado não te define. O que define você é a sua origem está em Deus. Como um quadro em branco, como essa parede branca atrás de mim. Assim era todas as coisas, o universo era assim. E tudo estava dentro de Deus como um artista, diante de uma tela branca. E agora esse artista começa a desenhar tudo aquilo que está dentro dele, ele começa a expressar e manifestar através da criação. Nesse mesmo livro de Romanos, fala que a natureza manifesta a glória do Criador. Mas olha que louco! A natureza manifesta a glória do Criador, mas agora essa mesma natureza, ela guarda a revelação do Filho. Por quê? Porque não faz sentido a natureza não servir o próximo. Tudo que cresce, tudo que prospera na natureza, ela nasce, cresce e ela serve algo, ela serve para um propósito. Ela não cresce, uma árvore não cresce para si mesma. Um pé de manga não produz manga para ela mesma. E isso é muito louco, isso é muito incrível. Como Deus criou os detalhes. E assim somos eu e você, que fomos criados para um propósito, manifestar, revelar a nossa essência, revelar o nosso Criador, no qual Jesus revelou e manifestou para nós, que nós podemos chamá-lo de Abba Pai, Papai, Paizinho. Qual é o nível de intimidade que você tem com o seu pai? Sabe que por muitas vezes pode ser que o seu próprio pai, a figura paterna que você tem, o modelo de pai que você tem, impede você de ver Deus como um pai. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. O que eu gostaria mesmo de compartilhar aqui hoje é que você
é a imagem e semelhança do Criador. E dentro de você existe um campo de energia que precisa ser ativado para que você possa revelar, você possa impactar o maior número de pessoas que convivem ao seu redor. Você é muito maior do que você acha que você pode ser. O que existe dentro de você é muito maior do que tudo o que você possa imaginar, porque aquilo que tem sido preparado para nós, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem penetrou no nosso coração. Sabe que quanto mais eu estudo a natureza, mais eu paro para contemplar as coisas, mais eu percebo a grandeza do nosso Deus. E Ele colocou um fragmento, uma porção dele, 1/3 dele habita dentro de mim e de você, que se chama Espírito Santo. Ele está aí dentro de você. Ele é o seu professor, ele é o seu consolador, ele é o seu conselheiro. E conforme diz lá em Efésios, aquele que começou, ele é fiel para aperfeiçoar a boa obra até os últimos dias. Esse é um desafio e vamos para cima. E se você ainda não me segue, começa a seguir aqui no canal, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, toda vez que eu postar algo novo você vai receber essa notificação e você também pode me seguir lá no Instagram, é @MatheusDematia. Tamo junto!